Então, vamos começar. Eu vou pegar esse exercício aqui, porque todos eles são praticamente iguais. É sempre a mesma regra. Isso aqui sempre vai se repetir, o 1, 7, 2, o 10 e o 20. A única coisa que você tem que botar em mente é que esse zero aqui vai mudar, esse último octeto aqui. Então, tipo assim, eu tô te ensinando algo para você passar na prova rápido. Aí se você quiser depois estudar mais a fundo, pegar o conceito, aí você pega por conta própria. Tá, então vamos lá. Quando eu vou calcular fazer cálculo de P, eu tenho que sempre ter em mente quem é meu endereço final, quem é meu endereço inicial e meu broadcast. Eu já vou explicar mais ou menos como funciona isso. Antes de tudo, eu vou ensinar como se começa fazendo isso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é analisar. Aqui está pedindo, né? Tipo, ele quer 23 hosts. O que são hosts? Hosts é tipo assim, endereços IPs que vão ser atribuídos a equipamentos. Pode ser computador, pode ser celular, pode ser qualquer coisa. Hosts é como se fosse hóspede. Então, são 23 IPs disponíveis dentro dessa rede que vai para computador, celular e qualquer dispositivo que entre na internet. Então, quando o professor pede para você fazer esse cálculo, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar isso aqui e pegar a rede que precisa mais hosts. Nesse caso aqui, a rede que precisa mais hosts, deixa eu dar só uma analisada aqui que eu estou segurando o celular, essa aqui, a rede F. Então a gente vai começar com ela. Vou colocar aqui do lado. Então, lembra que eu te falei? Essas são as 3 perguntinhas básicas para você começar a fazer o exercício. Então vamos começar. Antes de tudo, você faz aquela paradinha lá. Espera aí, deixa eu fazer aqui. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui você tem que saber de cor para poder fazer na prova. Tá, vamos lá. Você vê que eu não anotei nenhum bit ainda. Ele diz que precisa de 53 hosts e ele me dá essa rede. Olha só. Foram reservados endereços dentro da faixa 172.10.20.0. Por enquanto, a gente não vai falar de classe, IP, nem essas coisas complicadas. Então, a gente só está pegando o básico mesmo. Ele está falando que é barra 24. Eu vou ensinar mais ou menos o que é barra 24. O endereçamento IP ele é composto de 32 bits, certo? Então seria isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais um octeto. Tenta, tipo assim, não aprofundar nisso também. Basicamente, barra 24. Ele quer dizer que 3 vezes 8, 24. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, 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 até aqui. Então, a gente vai trabalhar nisso aqui, que seria o nosso zero dessa rede aqui, que é o último octeto. Então, a gente não vai mexer nesse 20, não vai mexer nesse 10 e nem nesse 172. Ele está dizendo para mim que a máscara vai até o 24º bit. Ou seja, esse bit aqui é o último que está sendo usado. Então, a gente só vai trabalhar no último octeto. Então, é muito mais simples. Então, basicamente é isso. Não tenta aprofundar isso. Vamos focar nessa parada aqui, que é o que vai fazer você tirar nota boa na prova. Vamos lá, então. Ele fala o seguinte. A rede é 172. Vamos anotar aqui, né? Para calcular certinho. 172.10.20.0/24. Isso aqui você pode ignorar, tipo assim, se você quiser, porque não é relevante. Ele vai precisar disso na prova. Você vai calcular esse barra 24 em cima da máscara. Eu já vou te ensinar como se faz. Primeira coisa que vamos calcular é a rede. Eu vou fazer um R de rede. Em seguida, o broadcast. E por terceiro, a máscara. Eu já vou te ensinar.
Na verdade, a ordem correta é primeiro a máscara, depois o broadcast. Mas tanto faz. Tá, tô com o endereço aqui. Lembra-se das perguntas que eu falei. Quem é meu endereço final? Nesse caso aqui, a gente está começando. Então não tem endereço final. Nosso endereço final e inicial é o 172.10.20.0. Eu vou pedir que você ignore essa faixa de rede aqui, porque você não vai precisar, você só vai sempre copiar ela. A gente vai trabalhar nesse último octeto, justamente, que é barra 24. E na prova não vai cair acima de barra 24. Vamos lá então. A nossa rede inicial começa em 0. O que significa que é 0. Ou seja, aqui vai ser 0, vai ser tudo 0. Só que a gente começa calculando o seguinte. Ele está pedindo 53 hosts. O que acontece? A gente tem que procurar um lugar aqui nesses bits para separar. Ou seja, se eu estou precisando de 53 hosts, eu vou precisar de quantos bits? 64, porque não existe outro tipo de... Tipo assim, não existe 53 hosts aqui, nos 53 bits. Então você sempre pega e divide a parcela maior de bits que você vai precisar. Sempre olhando nessa perspectiva aqui, ó. Aonde você vai dividir para a esquerda. Então, aqui a gente vai precisar dividir aqui, ó. Que aí vai ficar aqui, ó, 64 hosts. Ignora esse lado aqui, você vai ignorar por enquanto. Aqui eu estou dizendo que eu vou precisar de 64. Vamos supor, na prova, às vezes cai uma pegadinha ou outra do professor, de ele falar assim, precisa de 64 hosts, o que você vai ter que fazer nessa situação? Ou 63. Os hosts são calculados com o seguinte requisito. É sempre o número do bit menos 2. Digo mais 2. Não, menos 2. Então, no caso aqui, vai ter só 62 hosts. Então, vai que o professor pede na prova, como ele já pediu, você tem que ir preparado para isso. Ele vai pedir 63 hosts. O que você vai fazer? Você vai ter que dividir 128, porque 64 não é o suficiente. Então vamos lá, vamos continuar isso aqui. Peguei, eu vou, recapitulando, vou começar com essa rede aqui, rede F, 53 hosts, vamos lá. 64. O que acontece? Lembra das perguntinhas? Vamos lá. Quem é a minha rede inicial? 0, que está aqui, ó, sempre, tipo, ele já deu a rede. Então a gente vai começar do endereço 0, que não foi nada utilizado até agora. Então o que você faz? Você vai colocar 0, 0. Por que eu coloquei 0, 0? Na próxima parcela, quando você chegar a calcular o teu IP, você vai precisar setar um bit na última rede. Então vamos supor que a próxima rede termine em 63, que nem o que vai acontecer nesse caso aqui. Você vai ter que setar a próxima rede iniciando em 64, então você vai colocar um 1 aqui. Quando você coloca o 1 aqui, significa que você está ligando esse número. Então você está ativando o 64, você está dizendo, eu quero que fique 64 na minha próxima rede. Nesse caso aqui, a rede inicial é 0. Então você não vai precisar ligar nenhum número aqui, porque você está iniciando em 0. Então fica tudo zerado. Então o que acontece? A rede, você coloca 0, 0. A minha máscara, sempre que você faz essa divisão aqui, cara, não tenta entender muito isso a fundo. Sempre vai ser 1. A máscara é sempre 1. Você vai ter que refazer isso para você decorar esse padrão. E o meu broadcast, eu copio o que está em cima. Porém, presta atenção. Copiei o que está em cima. Agora, o que acontece com esses bits para esse lado aqui? Aqui você vai fazer 0. Sempre vai ser 0 na rede. Sempre. Na outra subrede vai ser a mesma coisa. E a máscara também. 0, 0, 0. Desse lado aqui, entendeu? Tá vendo essa divisão aqui? Aqui para esse lado sempre vai ser 0. E aqui vai ser 1. Então, isso aqui tem um padrão. Se você começar a estudar, você vai ver que tem um padrão. Você vai ver que você vai setar 0. Desculpa, não, eu expliquei errado aqui. Você vai setar a rede inicial que você precisa da subnet atual. Na máscara, sempre vai ser 1, desse lado do traçado para a esquerda.
e o restante 0. Aqui também restante 0. E o broadcast sempre vai clonar esse endereço aqui de cima, os bits de cima. Vamos supor que aqui fosse 1. Aqui embaixo seria 1 e 1. E o resto sempre 1. Esse é o broadcast sempre 1, sempre. Então aqui eu já tenho o cálculo da minha rede inicial. Vamos lá então. O professor vai pedir qual é a rede inicial. Então meu range, que seria... como é que eu poderia explicar? Cara, me fugiu a palavra. É o escopo de rede, né? Tipo assim, de onde até onde que a tua rede pode ir. Você copia a rede inicial, que é 172.10.20.0, e ela vai até aonde? Agora, vamos lá. Você está vendo onde eu tracei aqui? Você está vendo que vai até 64? Você vai fazer o seguinte. Essa rede vai até quase 64, porque você tem que sempre tirar um menos 1 aqui. Menos 1. Então aqui é 64, menos 1. Vou até fazer um traçado aqui para ficar mais simples. Menos 1. 63. E aí você só copia isso aqui, ó. Esse trecho se repete. É 172.10.20.63. Sendo que o ponto 63 é o meu broadcast dessa rede. O que é broadcast? Broadcast, basicamente, é um endereço usado para quando um novo dispositivo entra na rede, ele pergunta para o roteador qual é o IP dessa rede, qual é o IP disponível que eu tenho aqui. Então, ele, digamos assim, ele dá um gritão para todo mundo. Qual é o IP? Tipo, broadcast é isso. É o que você tem que ter em mente para a prova, porque ele não vai te pedir para definir nada disso. O meu broadcast é o final 63, repetindo essa rede aqui. E minha máscara vai ser o seguinte, é só você fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu setei um aqui e o resto é 0? Significa que eu tenho que me preocupar só com esse 128 e esse 64. Então o que você vai fazer? A máscara eu vou anotar isso em forma de matemática aqui para você entender, mais 64, que são esses dois aqui, ó. Tá foda segurar esse celular aqui. Tá. Acabamos o nosso primeiro cálculo da primeira subrede. Essa máscara aqui vai dar 192. Então, a minha máscara é... Lembra que eu tinha te falado que a gente está trabalhando com barra 24, certo? Então, o que acontece? Todos esses aqui totalizam 24. Se você ver aqui, esse é o nosso último trecho que a gente está trabalhando, ó, de bits. Seria todos esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 bits estão aqui, ó, 8 bits. Então, você vai fazer o seguinte, barra 24, aqui até essa barra aqui é 24. Você vai somar os bits que você setou nessa máscara aqui. Quantos bits eu setei? 1, 2, mais 2 bits. Que isso vai dar igual a barra 26, se você vai colocar na prova. Então, minha máscara vai ser... Barra 24 significa que todos os bits aqui estão 1. Então, todos os bits vão estar, tipo, 255. É isso que você tem que ter em mente. Eu não vou entrar muito em detalhes. Então, minha máscara vai ser assim, ó. 255. Por quê? Meu 255 está tudo aqui, ó. 255. 255. Cara, tá foda. Escrever e segurar o celular, mas vamos lá. 255. E aqui vai ser meu 192. Agora, na próxima subrede eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu sei, é meio longo, mas não tem outro jeito, cara. Porque para aprender é só fazendo mesmo. Então é isso aí. Range de 20 até 63. Broadcast vai de 63, vai até 63, no caso, e minha máscara é 192. Eu vou pedir para que você olhe na resolução que o
professor fez para você aprofundar um pouco mais. Vamos na próxima subrede. Então,